E aí, rapaziada, terceiro vídeo de histórias aqui da DPG. Eu sou o Deco. E aí, rapaziada, eu sou o Arthur. E a frase do dia é: se você cair, se levante. Sempre dá pra cair de novo. Hoje a gente vai falar um pouco sobre o Esquadrão. Esquadrão é brincadeira. Esquadrão. Hoje a gente vai falar um pouco sobre o Esquadrão Imortal Santista. Bom, o Esquadrão Imortal Santista foi uma época da história do time do Santos, de 1958 a 1969, onde o time ganhou praticamente tudo que disputou, ficando conhecido então como Esquadrão Imortal, pois não perdia. Sendo considerado um dos maiores times do século XX, o Santos, de Pelé e companhia, venceu 23 títulos em 11 anos. Dentre eles, o Bimundial, Bi da Libertadores, 8 campeonatos paulistas e 5 campeonatos brasileiros. O time que encantou o mundo venceu times como Milan, Inter de Milão e Benfica. Em 1958, o esquadrão estava surgindo. Como principais peças tinha Coutinho, Pepe, Pelé e Dorval. No Paulista daquele ano que o Santos venceu, Pelé foi um dos principais jogadores fazendo 58 gols no Campeonato Paulista. Isso tudo com só 17 anos, já mostrando para o mundo do que ele era capaz. Em 59 já começou o ano sendo campeão do torneio Rio-São Paulo em cima do Vasco, além de chegar na final da Taça Brasil, que era uma espécie de campeonato brasileiro da época, que é o que a galera chama de fax hoje em dia, e que o Santos acabou perdendo para o Bahia no agregado de 6-5. Essa final logo ficaria esquecida pelas pessoas. A nova década estava a caminho e, com isso, o Santos se fortalecia ainda mais. O Santos foi campeão do Campeonato Paulista em cima do Palmeiras, time que tinha vencido o time da Baixada Santista em 1959. O Palmeiras era o único time que conseguia bater de frente com o Esquadrão Imortal, e isso é reconhecido até hoje. O destaque daquele Paulista foram duas partidas que o Santos goleou seus rivais, um 6-1 contra o Corinthians e um 5-0 contra o Palmeiras. Em 61, o Santos ganhou de novo o Campeonato Paulista e já garantiu vaga na semifinal da Taça Brasil. Ia jogar contra o América do Rio de Janeiro e não tomou conhecimento do rival, ganhando 2 dos 3 jogos, um por 6-1, outro por 6-2 e perdendo a terceira partida de 1-0. A final do campeonato seria uma reedição de 2 anos anteriores entre o Bahia e o Santos. A primeira partida foi um jogo muito disputado e acabou ficando só em 1-1, mas no segundo jogo o Santos não deu chance para o Bahia. Pelé e Coutinho jogaram muito e meteram 5-1 no time baiano. Pela primeira vez, o Santos conquistava um campeonato nacional e já garantia a vaga para a Libertadores do ano seguinte. Ainda nesse ano, o Alvinegro Praiano se sagrou campeão do torneio Rio-São Paulo, com destaque para uma vitória de 7-1 contra o Flamengo em pleno Maracanã. Nesse dia, 70 mil flamenguistas aplaudiram o Pelé jogar. Em 62, o Santos venceria o Campeonato Paulista e a Taça Brasil novamente. A Taça Brasil foi vencida em cima do Botafogo de Garrincha, Didi, Vavá, mas o Santos queria mais. Agora disputaria a Libertadores e tentaria o título. O Santos não tomou conhecimento dos seus primeiros adversários, chegando na final contra o poderoso Peñarol, que tinha vencido as 2 primeiras edições da Libertadores. O primeiro jogo foi complicado para o time santista. Jogando no Uruguai, o Santos não contava com Pelé, lesionado. Mesmo assim, o time da Baixada conseguiu um 2-1, com 2 gols do Coutinho. No segundo jogo, confusões, protestos dos jogadores e até uma garrafada no bandeirinha marcaram a derrota do Santos por 3-2 para o Peñarol. O título agora seria decidido em campo neutro, na Argentina. Na terceira partida, com a volta do Pelé, o Santos acabou com o Peñarol fazendo 3-0, com 2 do Pelé e 1 do Coutinho. Pela primeira vez, o Santos era campeão da Libertadores e se tornava o primeiro time brasileiro a conquistar essa taça. Com a conquista da América, o Santos conquistou uma vaga no Mundial de Clubes e ia enfrentar o poderoso Benfica, que tinha sido bicampeão europeu e que tinha o Eusébio no comando do time. Naquela época, o campeão mundial era decidido através de 2 jogos. A primeira partida era no país do time campeão das Américas, e a segunda partida no país do campeão europeu. A partida aconteceu no Maracanã lotado, com torcedores brasileiros lotando as arquibancadas, inclusive torcedores de todos os times torcendo para o Santos. O jogo foi muito disputado e acabou 3-2 para o Peixe. Os portugueses estavam muito confiantes para o jogo de volta, tanto que já começaram a vender ingressos para a terceira partida antes mesmo do segundo jogo acontecer. Só esqueceram de avisar o Esquadrão Imortal. Ganhou de 5-2 com 3 gols do Rei Pelé. Pela primeira vez, o Santos conquistava o mundo. Em 1963, o Santos repetiria a dose e venceria tudo de novo, exceto o Campeonato Paulista, que dessa vez ficou nas mãos do Alviverde. O Santos chegou na final da Libertadores de novo, só que agora contra o Boca Juniors, e teria a difícil missão de enfrentar o Boca em La Bombonera, ainda mais enfrentando o goleador San Filippo, que na época
era o artilheiro da Libertadores. O primeiro jogo da final foi disputado no Maracanã, com um público com mais de 100 mil pessoas, empurrando o Santos a uma vitória de 3-2 contra os argentinos, com 2 de Coutinho e 1 de Lima. O segundo jogo da final aconteceria na imponente La Bombonera. Os argentinos abriram o placar com o goleador Sanfilippo, mas não foi capaz de parar o Peixe, que empatou com Coutinho e virou com Pelé no fim do jogo, se sagrando bicampeão da Libertadores em solo argentino. O Santos ia tentar o bimundial, dessa vez contra o poderoso Milan, Cesare Maldini e os brasileiros Amarildo e Mazzola. O primeiro jogo foi realizado em Milão e acabou 4-2 para os italianos. O Pelé acabou saindo lesionado no meio do jogo depois de ter feito os 2 gols do Santos. O Pelé não conseguiu se recuperar para o segundo jogo e acabou ficando fora da disputa. No Maracanã, o Santos acabou devolvendo o placar com um show do Pepe e levou a disputa para o terceiro jogo. O terceiro jogo, que foi disputado de novo no Maracanã, foi muito tenso, muitas faltas, um clima muito pesado realmente entre as duas equipes. Já no segundo tempo, Almir Pernambuquinho, mano, esse nome é muito bom. Pô, Pelé é branco, pô. No segundo tempo, Pernambuquinho, esse nome é impossível de falar. No segundo tempo, o que aconteceu no segundo tempo? Eu não sei, eu não lembro. Você não tava lá? O Maldini, caralho. No segundo tempo, Pernambuquinho sofreu o pênalti de Maldini. Na cobrança, Dalmo converteu e acabou fazendo o único gol do jogo. O Santos se sagrava bicampeão mundial. O time da Baixada Santista era potência no mundo inteiro, e o Brasil já estava ficando pequeno para a equipe. Foi aí que o time resolveu expandir os seus horizontes. Nos anos seguintes, o Santos faria excursões pelo mundo inteiro, fazendo sucesso por onde passava. Essas viagens tiraram o foco do time para a disputa da Libertadores, o que só seria conquistado novamente em 2011, com Neymar e companhia. Em 64, o time venceu o Paulista e a Taça Brasil. Alguns jogos ficaram marcados na temporada, como 11-0 sobre o Botafogo de Ribeirão Preto com 8 gols do Pelé e um 7-4 contra o Corinthians no Pacaembu, onde o Rei teve que sair escoltado pela polícia. Vocês queriam matar o Rei, né? Pela Taça Brasil, o Peixe venceu o Flamengo por 4-1 na final e se sagrou campeão. Em 65, o Esquadrão venceu o Paulista de novo e foi pentacampeão da Taça Brasil, fazendo 5-1 no jogo de ida no Vasco e na volta fazendo 1-0. Em 66, o Esquadrão começou a perder um pouco daquela força que ele tinha. O time que antes batia em todo mundo apanhou na final para o Cruzeiro de 6-2, comandado pelo Tostão. Pela primeira vez em muito tempo em cenário nacional, os times começaram a perceber que o Santos não era imbatível. O Santos acabou ficando com o vice-campeonato do Paulistão também, e o único título que conquistou na temporada foi o torneio Rio-São Paulo, que acabou sendo dividido com outros 3 times por conta do seu precoce fim com a convocação da seleção brasileira para a Copa de 66. Depois de ficar 2 anos sem grandes conquistas, o Santos voltou a encantar não só o Brasil, mas também o mundo. Com grandes nomes como Toninho Guerreiro, Edu, Carlos Alberto Torres, o Capita e Pelé, claro, o Santos venceu o Paulista, o torneio Roberto Gomes Pedrosa pela primeira vez, a Supercopa Sul-Americana, enfrentando Peñarol e Racing, e venceu a extinta Recopa Intercontinental, sobre a Inter de Milão, no Giuseppe Meazza. Aham, você quer falar do Corinthians ou... Ah, você Quero! Eu quero! Ai, filha da puta! O único ponto negativo desse ano mágico para o Santos foi a queda do tabu contra o Corinthians no Campeonato Paulista, que tinha ficado 11 anos sem vencer o Alvinegro da Baixada. O Corinthians derrotou o Peixe por 2-0 e a torcida do Santos teve que ficar no estádio ouvindo a fiel torcida cantar com Pelé e com Edu, quebramos o tabu. 69 foi mais um ano muito importante na história do Santos. Não tanto pela conquista de títulos, já que o time só conquistou o Campeonato Paulista, conseguindo seu segundo tricampeonato na década. O ano ficou marcado pelo time do Rei ter parado 2 guerras, uma no Congo belga e outra na Nigéria. Os 2 polos envolvidos nos 2 conflitos decidiram cessar fogo para ver uma partida do Santos jogar na África. O fato ficou tão marcante que estampou a capa dos principais jornais do planeta, além de inspirar a torcida santista a criar uma das músicas mais conhecidas da torcida do Santos. O verso é: só o Santos parou a guerra, com o Rei Pelé mundial, o maior time da Terra. E assim, de forma grandiosa, encerrou o Esquadrão Imortal, um dos mais vitoriosos e melhores times que já passaram na história do futebol, liderado e eternizado pelo Rei Pelé, o maior de todos os tempos. Vida longa ao Rei, o maior de todos. É isso. Então é isso, rapaziada. Esse aqui foi mais um vídeo de história que a gente fez. A gente espera muito que vocês tenham gostado, que dá realmente um trabalho muito grande para fazer. A gente tem que pesquisar muita coisa para conseguir trazer esse conteúdo para vocês. A gente espera muito que tenha ficado um resultado legal.
É isso, rapaziada. Foi um prazer aí falar do meu peixão. E tamo junto. Até a próxima. Valeu, família, é nóis.